Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós vamos ter geografia e arte. Na última aula de geografia, né, nós estudamos os continentes que formam, né, o planeta Terra. Vimos que alguns continentes, né, eles têm culturas diferentes, tradições diferentes, crenças diferentes, né? Assim como a gente conhece dentro de um próprio país, né? A gente tem muita diversidade cultural, de crenças. Então, nos continentes também isso acontece, né? E ficou para vocês realizarem sobre o nosso estudo, né? Do planisfério político, né? Do mapa mundo, o planisfério, aliás, né? Ficou para vocês responderem a atividade da página 6, né? Então, a primeira questão diz o seguinte: observe o planisfério político da página 4, que é esse aqui, ó. Você ia observar esse planisfério aqui, né, que é o planeta Terra de forma plana. A gente sabe que o formato do nosso planeta, né, ele se assemelha a uma esfera, né? E aqui é ele planificado, né, pra gente ver todos os lados do mundo, né, do planeta. Então, aqui você ia observar o planisfério para responder as questões. Na letra A, diz o seguinte: quais são os dois continentes que, na verdade, formam apenas uma massa continental? Então, no próprio material que a gente leu, né, dizia, né, na leitura, que era a Europa e a Ásia, né, que eles formam uma mesma massa, porém eles são considerados continentes diferentes por conta da cultura, das tradições, das crenças, do modo de viver das pessoas, que são diferentes. Então, eles foram considerados continentes diferentes, né? Então, seria a Europa e a Ásia. B. Quais são os oceanos que banham o continente americano? Aí, você ia olhar aqui, né, no planisfério. A América fica aqui, ó, América do Sul. Então, você ia ver o nome dos oceanos que tinha aqui no planisfério, né? Então, a resposta seria Oceano Pacífico e Oceano Atlântico, né? Então, você ia colocar Atlântico, Pacífico. Aí tem também o glacial ártico e o glacial antártico, né? Então, você ia colocar esses dois. Esses quatro, aliás, né? Então, todo o continente americano, né? Porque aqui ele não tá perguntando só a América do Sul, ele tá perguntando toda a América. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês. Aqui tem, ó, o Oceano Glacial Ártico, que é aqui embaixo, ó, veja que ele é banhado aqui. E aqui em cima, o continente americano é banhado pelo Oceano Glacial Ártico. Aqui, ó, Oceano Glacial Ártico, que é aqui, ó, onde ele é banhado. E aqui abaixo, o Oceano Glacial Antártico. Então, seria esses quatro, né? A resposta correta. Quem colocou só o Pacífico e o Atlântico, aí complementa aí. É o Atlântico, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, Glacial Antártico e Glacial Ártico. Para escrever corretamente a palavrinha, veja lá no mapa, tá certo? No planisfério, aliás. C. O Equador divide a linha em dois hemisférios, as metades da esfera, norte e sul. Então, a gente diz que é hemisfério norte, que é o que fica acima, e hemisfério sul, que é o que fica abaixo. Então, como o nosso planeta, ele tem um formato esférico, é como se a linha do Equador dividisse ao meio, né? Então, a parte de cima é o hemisfério norte e a de baixo é o hemisfério sul. E essa linha que divide a gente chama de linha do Equador. Em qual desses dois hemisférios há mais terras emersas? Então, seria no hemisfério norte, né? Então, se a gente vê, ó, essa aqui, essa linha pontilhada aqui é a linha do Equador, que divide a parte de cima como é o hemisfério norte e a parte de baixo como é o hemisfério sul. Então, veja que aqui a gente tem uma pontinha do continente americano, aí aqui do continente africano e assim por diante. Aqui em cima é onde a gente tem mais áreas emersas, né? Solos emersos. Aqui a gente tem mais água. Então, seria o hemisfério norte, a resposta correta. D.
qual é o nome do continente cortado pelo Círculo Polar Ártico? Então, será aí o Antártico, né? A Antártida, aliás. Antártica é uma marca, né? A Antártica. Então, seria aqui, ó. Ele é cortado pelo Círculo Polar Ártico, que é essa linha pontilhada aqui, ó. Vocês vão observando aí no módulo, né? Porque o módulo dá pra você visualizar melhor do que aqui na imagem, né? Da câmera. Então, você vai acompanhando aí. Então, era Antártida, a resposta da D. Qual é o continente cortado ao centro pelo Equador, ao norte pelo Trópico de Câncer e ao sul pelo Trópico de Capricórnio? Então, é o continente africano, a África, né? Então, quem respondeu África está correto, né? Porque ele é cortado pela linha do Equador, ele é cortado ao norte pelo Trópico de Câncer e ao sul pelo Trópico de Capricórnio, né? Então, era só você olhar. Aqui, ó. Ele é cortado, ó, aqui ao sul, né? E aqui, ó, ao norte pelo Trópico de Capricórnio. E assim por diante. Então, vamos lá. Aí vocês vão observando aí no mapa direitinho, porque aqui a imagem não dá pra gente mostrar, né? Focar. O que são terras emersas? Aí você ia responder aí, né? São terras que estão situadas acima do nível do mar e dos oceanos, né? Os continentes e as ilhas são as terras emersas, né? Que ficam acima do nível do mar e dos oceanos. Então, a resposta seria essa. São terras que estão situadas acima do nível dos mares e oceanos. E essas terras a gente chama de continentes e ilhas. 3. Apresente exemplos da diversidade que podemos encontrar no continente europeu. Então, lá no texto que a gente leu, a gente viu que a língua ela é diferente em algumas regiões do continente. A gastronomia, que é a culinária, a comida também é diferente. E a arquitetura. Então, no texto fala dessas três diversidades, né? Então, você ia colocar aí que podemos encontrar diferentes línguas faladas, além da gastronomia e da arquitetura. Então, são essas três diversidades que se diferenciam, né, no continente europeu. Então, essa era a resposta da atividade, tá certo? A correção da atividade. Aí, agora, nós vamos para a página 7, que a gente tem o Brasil na América do Sul e na América Latina. Então, para iniciar, né, nós precisamos conhecer, saber que o nosso país, né, ele se localiza na América do Sul. Então, o continente americano, ele se divide em 3 partes, né? A América do Norte, a América Central, que o nome já diz que fica ao centro, né? E a América do Sul, que é onde o Brasil se localiza. Então, nós vamos estudar isso e vamos entender por que é que o Brasil é considerado um país da América Latina, porque recebe esse nome. Então, o Brasil, começando aqui, né, a leitura do texto, o Brasil está situado no continente americano. O continente americano, ele pode ser dividido em regiões. Uma das formas de fazer essa divisão é a partir da posição das diferentes porções de terra ao longo do continente. Então, aqui a gente tem todo o continente americano, né? A América do Norte, Central e a América do Sul. Aí vocês vão olhando mais atentamente aí no módulo de vocês. Então, esse mapa é América, divisão geográfica. Então, essa cor laranja é a América do Norte, né? Onde fica o Canadá, os Estados Unidos e assim por diante. O México, né? Aí a gente tem aqui a América Central, que é a cor lilás, tá vendo? Um lilás escuro. Então, aqui fica, por exemplo, Cuba, Jamaica, Costa Rica, El Salvador e aí por diante. E o verde é a América do Sul, que é onde fica o Brasil, né? Aí, junto do Brasil, tem o Brasil, a Bolívia, o Peru, o Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai. Então, vários outros países que formam a América do Sul. Aí, você pode olhar mais detalhadamente aí no seu módulo. Então, lembrando, a América ela é dividida em regiões, né? Então, é aqui a América do Norte, com laranja,
A lilás, a América Central, e a verde, a América do Sul, que é onde fica o nosso país. Seguindo, né, abaixo, diz assim: nessa forma, o Brasil se encontra na região denominada América do Sul. É possível fazer outra forma de divisão entre os países da América, tendo em vista a origem da língua falada e os aspectos socioeconômicos. Socioeconômicos tem a ver com o social e com a economia do lugar, né? A renda que esse lugar tem, né? As atividades econômicas que geram dinheiro. Então, outra divisão que a gente pode fazer desses países, além da gente dividir nas regiões, né? América do Norte, América do Sul e América Central, a gente pode dividir ele de acordo com a língua falada. Então, países que têm língua da mesma origem, ou países que têm a mesma característica socioeconômica. Então, a gente pode dividir assim também, o continente americano. Aí, agora, a gente tem outro mapa, que é a América, divisão conforme as semelhanças socioeconômicas e culturais, né? Aí a gente tem aqui, na cor rosa, são a parte do continente, né, que a gente chama de América anglo-saxônica. E a amarela é a América Latina. Então, esse mapa está demonstrando, né, as semelhanças socioeconômicas e culturais, né, que esses países têm em comum. Então, aqui no texto vai explicar melhor. Na regionalização anterior, os agrupamentos de países se dão por conta da proximidade entre eles, que é o primeiro mapa que a gente viu, que a América é dividida em 3 regiões, né? América do Norte, Central e do Sul. Nesta divisão, que é este novo mapa que a gente está vendo, os critérios são a origem da língua falada, que é línguas neolatinas e línguas inglesas, e o grau de desenvolvimento dos países, porque os países eles são divididos em países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos, que é de acordo com a economia, né, do lugar. A América anglo-saxônica está o Canadá e os Estados Unidos. Reúne países de língua predominante inglesa e são países desenvolvidos. A América Latina reúne países de línguas predominantes neolatinas, que é o português, o espanhol e o francês. Então, esses países que são considerados países, né, da América Latina, eles falam... a língua tem origem, né, na língua francesa, na língua espanhola e na língua portuguesa. E com menor desenvolvimento, ou seja, não são países desenvolvidos, né? Eles estão ainda em desenvolvimento socioeconômico. Países pouco desenvolvidos, em desenvolvimento e emergentes. É importante destacar que já existem vários povos indígenas na América antes da sua colonização. E que tanto na América Latina como na América anglo-saxônica houve uma forte influência dos colonizadores, inclusive impondo a língua oficial dos países, além da escravização e das migrações forçadas para a América dos povos africanos. É o que aconteceu com o Brasil, né? O Brasil ele foi colonizado por Portugal, então por isso que a origem da nossa língua, né? Tem essa fonte, né? A gente fala o português, né? Porque essa língua ela foi imposta à população que antes era indígena, né? Então foi imposta essa nova língua e hoje é a língua predominante, né, no nosso país. Na América Latina, 3 povos indígenas se destacaram pela sua evolução material e cultural. Os astecas, no México, que a gente já estudou sobre esse grupo, né? Esse povo, que eram povos indígenas, né? Os astecas, que ficavam no México. Os maias, que era outro grupo indígena, que ficava na América Central. E os incas, que ficavam no Peru e na Bolívia. Então, esses 3 grupos, né? Indígenas, eles se destacaram aí na América Latina. Então, eu espero que tenha ficado entendido, né? Esse conteúdo.
Observem aí atentamente o mapa. Se quiserem ler novamente esse texto que está abaixo do mapa, né? Os textos informativos. Leiam novamente para vocês responderem aí o exercício, que vem logo a seguir. Diz assim, observe o mapa, América Divisão Geográfica, que é o primeiro mapa. Não é esse da página 8, é o da página 7. Você vai observar ele novamente para responder ao que se pede. Então, diz o seguinte, quais são os subcontinentes? Lá no texto fala quais são os subcontinentes, né? Que eu também expliquei. B, em qual subcontinente o Brasil está situado? Aí você vai botar. C, com quais países da América do Sul o Brasil não faz fronteira? Ou seja, o Brasil não está ligado, né? O território não está ligado. É os que não estão, aí você vai colocar. D, qual é o oceano que banha a costa leste do Brasil? Então, você tem que saber aí a rosa dos ventos, né? Norte, sul, leste e oeste. Tem que entender para saber ao leste do Brasil qual é o continente, aliás, o oceano que banha, né, o nosso país. Quais são os países da América do Sul que não são banhados por mares ou oceanos? Então, você vai dizer o nome dos países que não são banhados por água, né? Nem por mar, nem por oceano. Aí vai botar o nome. São 2. Já dei uma dica. Questão 2. Observe o mapa da regionalização da América, que aí é o mapa agora da página 8, né? Segundo as semelhanças socioeconômicas e culturais na página 8 e responda. Letra A. Em qual divisão o Brasil está situado? Você vai dizer se é na divisão anglo-saxônica ou se é na América Latina. Você vai botar aí. B. Cite os nomes de mais 4 países da América Latina. Então, é só ir lá no mapa e listar aqui. Então, ele está pedindo mais 2, né? Então, tem vários. Você vai escolher 2. C. Qual é o único país latino-americano que na outra divisão faz parte da América do Norte? Então, isso você tem que ver também no mapa. Na página seguinte, eu quero que vocês façam aí a atividade Vamos Relembrar, né? Essa atividade Vamos Relembrar, ela tá mais extensa, né? Então, no número 1, você vai completar as frases de forma correta, de acordo com o que a gente estudou nesse capítulo. Na 2, quantos continentes existem ao todo no globo e quais são eles? Você vai dizer quantos são e listar o nome deles, dos continentes. 3, qual o nome da massa continental formada por Europa e Ásia? Como é que se chama? Né? Onde está a Europa e a Ásia, como é que se chama? No texto diz, quem tiver em dúvida, volta lá no texto. Por qual motivo esses continentes são estudados separadamente? Que eles são a mesma massa territorial, porém eles são considerados continentes diferentes, né? E eles são estudados também separadamente. Então, você vai dizer aqui por quê. 4. A Antártida possui povos nativos. No texto também diz isso, né? Lembrando que a Antártida é um lugar bem gelado. O que podemos encontrar neste continente? Então, lá no texto também tem dizendo. 5. Qual a causa da diversidade étnica encontrada nos países e continentes do globo? Por que é que tem essa dificuldade, essa diversidade de etnia, né? De povos. 6. Releia a letra da música da abertura do capítulo e comente o significado da seguinte estrofe. O mundo, caquinho de vidro. Tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente. O homem que mata, o homem que mente. Aí você vai responder aqui com suas palavras, né? Vai comentar. 7. Quais são os critérios utilizados para regionalizar o continente americano em América Latina e América Anglo-Saxônica? Então, por que é que eles são nomeados nesses países América Latina e América Anglo-Saxônica? Por quê? No texto também diz o que é que faz eles serem caracterizados, né? E nomeados diferente. Então, você vai responder. Então, a atividade vamos relembrar é essa. Então, eu quero que vocês realizem essa atividade Vamos Relembrar e me mande só a foto da Vamos Relembrar. Não precisa mandar da atividade, a não ser que você tenha alguma dúvida, tá certo? Então, agora nós vamos para a arte.
Na aula anterior de arte, minha gente, ficou para vocês fazerem aí a atividade, né, da página 5, que era Fazendo Arte, onde você ia assistir, né, os vídeos que eu listei dos grupos de dança, que eu listei para vocês no vídeo anterior, e iam colocar aqui as observações de vocês, e abaixo vocês iam registrar o nome de uma coreografia e do seu autor, e escrever no seu caderno um pequeno texto, destacando as características da dança que você escolheu. Então, alguns de vocês já me mandaram, né? Eu já vi que foi realizado, mas boa parte da turma ainda não me mandou. Estou no aguardo, tá certo? Então, hoje, nós vamos aí para a página 6, que é Dança como Espaço de Invenção. As criações coreográficas podem se tornar um espaço privilegiado para a invenção artística. A companhia estadunidense, que é lá dos Estados Unidos, né, Momix, é um exemplo de como o trabalho de criação corporal, misturado com ilusionismo, luz, técnicas de acrobacia e materiais expressivos, pode alcançar um nível de criação artística surpreendente. Né? Então, ilusionismo é aquilo que causa uma ilusão, que a gente visualiza, né? Acha que é e às vezes não é, só uma ilusão. Então, a gente tem aqui uma cena do espetáculo da companhia Momix, né? Então, eles estão aqui, ó, segurando uma esfera. Então, aqui é uma parte da apresentação deles. Aí, abaixo, o coreógrafo Moses Pendleton é também diretor e criador da companhia, bem como responsável pela elaboração e montagem dos espetáculos. Pendleton mistura dança contemporânea quer dizer dos dias atuais, né? Com truques de ilusionismo e iluminação, que a iluminação ajuda, né, a fazer as ilusões, para a gente imaginar as coisas, né? Desenvolvendo espetáculos conhecidos pelo mistério, pela inovação artística e pelo encantamento. A principal inspiração do coreógrafo é a natureza e suas estruturas, como podemos observar na imagem da apresentação Manfan Botânica. Aí a gente tem aí a cena da apresentação, né? Que é essa aqui, ó. Né? Então, aqui ele tá relacionando a natureza, elementos da natureza, né? Então, é importante a gente saber, porque muitas vezes a gente assiste um espetáculo, uma apresentação, e a gente não percebe que por trás de toda essa apresentação tem todo um processo de criação, né, de ensaio. Então, para ficar no ponto de apresentação, tem todo um trabalho por trás. E é importante a gente conhecer, a gente respeitar, porque é arte pura, né? Então, a gente precisa respeitar. Abaixo, a gente tem aí falando sobre o grupo corpo, que é inclusive um dos vídeos que eu indiquei para vocês, né? Você quer conhecer outras formas de dançar? Acesse o site do Grupo Corpo e assista aos vídeos e conheça as pesquisas do grupo sobre a dança. Aí tá disponível nesse endereço que tá aí abaixo no módulo de vocês. Então, quem quiser estudar um pouco mais sobre esse grupo, né? Grupo Corpo, para ficar por dentro, né, de todo o processo, tudo, né, das características dessas apresentações, é interessante. Aí agora, nós temos aí a atividade Cri-Cri, que seria em grupo, né, para experimentar uma coreografia. Então, diz o seguinte: a turma deve ser dividida em 3 grupos, cada grupo deverá criar uma coreografia com ou sem música, de curta duração, no máximo 2 minutos, com movimentos simples, para que todos os integrantes possam participar. Escolham qual será a fonte de inspiração, uma música, uma imagem, a cena de um filme, uma coreografia, entre outros, e crie os movimentos e organize a sequência. Então, essa atividade era para ser realizada, né, na aula presencial, porém, nós estamos no momento que estamos tendo aula remota, então não vai ser viável, não vai ser possível. Mas aqui, a gente vê que para se criar uma coreografia, a gente pode inspirar em vários elementos, né? Aqui, por exemplo, uma imagem pode inspirar os seus movimentos, né? Uma cena de um filme, uma coreografia, para criar uma coreografia, né? Entre outros. Aí na B, reúnam as turmas e façam uma demonstração do que cada grupo conseguiu trabalhar. Compartilhe suas ideias, observações e dificuldades. Infelizmente, a gente não poderá realizar, né? Quem sabe na volta a gente realize.
mas no momento a gente não conseguiria realizar esta atividade, né? Mas seria muito interessante, vocês iam ter o processo de criação e depois vocês iam apresentar a criação do grupo de vocês. Mas a gente deixa para depois, né? Aí a gente tem a arte em casa. Na atividade anterior, você experimentou criar uma coreografia com os colegas. Relembre as dificuldades, emoções e descobertas vividas e depois faça observações sobre sua participação, o desenvolvimento e a colaboração. E, por fim, escreva nas linhas a seguir. Então, essa atividade seria relacionada, né, à atividade Cri-Cri, que você ia registrar as suas observações após as apresentações. Porém, infelizmente, não tem como a gente realizar. Então, o que é que nós vamos fazer? Você pode escrever um pequeno texto dizendo o que você acha, né, das dificuldades até se chegar à criação, né, à apresentação em si, que por quais dificuldades esses grupos eles podem passar, né, se eles recebem investimentos, né, de alguém, como é a questão dos ensaios. Então, você pode imaginar, né, e fazer um pequeno comentário, certo? Aí, agora, nós vamos para o capítulo 2, né, porque a gente falou sobre dança, e agora nós vamos ver, né, nesse capítulo, formas figurativas e abstratas. Então, o que preparamos para este capítulo? Explicaremos agora 2 termos fundamentais para a análise e a compreensão de uma obra de arte no campo das artes visuais. Os termos figurativo e abstrato são apresentados por meio de exemplos práticos, atividades de fixação de conteúdo e contextualização histórica. Aí aqui a gente tem, né, uma cena de um menino que está na sua casa, né, sentado à mesa, e ele está com o lápis, né, na mão, fazendo alguma desenho, né? Então, veja que ele está observando a fruteira em cima da mesa, ele está reproduzindo, né, na folha. Aí a gente tem aí a seção para iniciar. O que a criança está desenhando? Eu praticamente dei a resposta, né, mas vocês vão escrever aí. Você já fez algum desenho de observação? Lembrem que a gente já estudou sobre o desenho de observação. Já experimentou criar um desenho com formas que não existem na realidade? Então, você vai responder esses 3 pontinhos no caderno de arte. Depois que você responder, aí tem aí, né, o texto arte figurativa, que diz o seguinte: a arte figurativa se estrutura na representação da natureza, do ser humano e dos objetos criados por nós. Até o início do século XX, foram as formas figurativas que dominaram as criações artísticas ocidentais. Alguns artistas se dedicaram a criar representações fiéis do que observavam. Outros usaram as formas figurativas para inventar cenas imaginárias. Alguns estilizaram, que é criaram novos estilos, né? As formas em suas obras, mas todos criaram trabalhos que podemos associar a um elemento real. Portanto, podemos concluir que arte figurativa é tudo aquilo que se consegue definir pelo que está representado por meio da pintura, do desenho, da escultura, etc. Então, a arte figurativa é a arte que representa a realidade, né? O cotidiano. Então, veja aqui, ó, uma moça na canoa. Então, isso aqui, quando a gente olha, a gente remete a algo real, a algo que realmente existe. Então, isso a gente chama de arte figurativa. O nome dessa tela, né, é A Dama de Charlotte, de John William Waterhouse, e foi pintada em 1888. A Dama de Charlotte é uma obra figurativa inspirada na cena descrita em um poema e recriada pelo artista. Então, ele criou a partir de uma cena de um poema. Aprecie como cada detalhe da vegetação, dos reflexos da água, das feições e dos objetos em torno da dama foi feito por meio de uma observação atenta e de uma dedicação técnica para representar a realidade. Então, ele representa uma cena real, cheia de detalhes, né, de coisas reais. Então, o reflexo da vegetação na água, a própria vegetação, então parece tudo muito real. Então, isso a gente chama de arte figurativa, né? Do outro lado, a gente tem outra tela, que é a traição das imagens. Isto não é um cachimbo.
E diz o seguinte: René Magritte também tem uma observação detalhada de um cachimbo para criar sua pintura. No entanto, a obra traz a afirmativa: isto não é um cachimbo. Magritte propõe reflexões sobre a imagem e o objeto que se apresenta nela. Não é um cachimbo, é uma pintura. Não é o objeto real, é uma criação artística. Então, representa um objeto real, mas não é o objeto em si, né? Então, aqui não é o cachimbo, aqui é uma obra de arte inspirada no objeto real. As obras A Traição das Imagens e A Dama de Charlotte nos mostram como dois artistas que trabalham com formas figurativas podem ter diferentes ideias e reflexões sobre a representação da realidade. A arte é uma área de conhecimento que está em constante recriação e transformação de ideias, propostas e temas. Aí a gente tem aqui, né, abaixo, Pina. A Pinacoteca do Estado de São Paulo, que é chamada de Pina, possui em seu acervo diversas pinturas figurativas de artistas nacionais e estrangeiros. Primeiro, Pinacoteca, né, é um lugar onde se expõem obras de arte, pinturas, né? Visite o site da instituição e pesquise pinturas deste tipo. Aí tem o site aí, quem quiser ver novas pinturas é interessante, a gente tem que ter também curiosidade, né? A Pinacoteca é um museu que contém um acervo de pinturas, né? Então, aqui embaixo já dizia o que é Pinacoteca. Então, aqui a gente tem a foto da fachada da Pinacoteca, que fica no estado de São Paulo. E aqui do lado a gente tem um dos salões de exposição da Pinacoteca, né? A gente tem duas imagens aí. Na página seguinte, a gente tem aí fazendo arte. Selecione uma imagem com formas figurativas dos livros e das revistas disponibilizados pelo professor. Escolha os materiais com os quais deseja trabalhar e crie um trabalho de observação da imagem selecionada. Observe as formas, os detalhes e as cores com atenção antes de criar sua reprodução. Organize com a turma a exposição dos trabalhos. Então, essa parte de exposição a gente não vai realizar. E as imagens você mesmo vai selecionar. Pode ser um objeto da sua casa ou uma paisagem, você vai fazer um desenho de observação e vai me mandar a fotografia para eu ver, certo? Lembrando que aqui a gente está trabalhando o desenho de observação, então a gente tem que fazer todos os detalhes, né? Ficar atento aos detalhes para ficar o mais real possível. Lógico que aqui ninguém é artista, mas você tem que tentar fazer o máximo da realidade daquele objeto que você está fazendo, né? Aí a gente tem aqui abaixo, arte em casa. E a gente tem aí, né, uma tela que se chama A Negra, de Tarsila do Amaral, e foi pintada em 1923. A artista brasileira Tarsila do Amaral criou obras figurativas que não eram representação fiel da realidade. Na pintura A Negra, reconhecemos as formas humanas, mas percebemos que o desenho das formas foi estilizado, de acordo com a maneira de se expressar da artista. Escolha um tema figurativo e crie uma produção com formas figurativas estilizadas. Procure encontrar sua própria forma de transformar o que vê e relacione os materiais com os quais deseja trabalhar. Então, veja que ela colocou aqui, ela tentou representar uma figura humana. Porém, ela colocou características. Veja que uma perna é maior que a outra, né? O seio da mulher. A mulher não tem cabelo, então ela usou formas estilizadas, novas formas. Ela criou novas formas. Então, vocês vão fazer isso também. Vão criar um desenho a partir de um objeto real, de um tema da realidade, e vão criar seus próprios estilos, né? Suas próprias formas estilizadas. Pode ser feita no caderno de arte, tá certo? Então, eu vou ficar esperando a atividade do Fazendo Arte e do Arte em Casa para eu dar uma corrigida e uma analisada no trabalho de vocês, tá certo? Então, por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.